Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções avançado. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e hoje é dia 29/11. Gente, tivemos agora há pouco o nosso bate-papo de economia, né? Nosso bate-papo de mercado, na verdade não é de economia. É um bate-papo de mercado nacional, falando da Bolsa. A ideia é que a gente concentre mais mesmo em bate-papo de Bolsa. A partir de janeiro a gente vai ter um programa novo, um bate-papo internacional. Gente, legal, tô mudando aqui a minha tela. Vocês vão ver aqui agora, daqui pra frente, a planilha. O streaming tá perfeito agora, então isso é bom. Significa que provavelmente vocês devem estar vendo sem picote, como a gente estava vendo antes. E a gente está com a opção de put, aquela planilha ROX opções traço put, que é aquela que a gente já tem as abas normais de opção Petro L, de opção, vou por aqui embaixo para vocês enxergarem um pouco melhor, Petro L, Petro A, Petro B, e aí a gente tem também a Petro X-M, que é o que? É a Petro com put, tá? Eu estou até pedindo pro Márcio mandar já para quem tem o cadastro com a gente, para quem já mandou o e-mail. É só mandar um e-mail para esse e-mail que eu estou colocando aqui, ó. É ROX, que é ROCX, @rocx.com.br. Já tá aqui. Um minutinho só. Então, já coloquei aqui para vocês. Gente, como é que estão as coisas? Vocês se lembram da semana passada que a Petrobras tinha dado aquela afundada, tinha dado aquela caída, e a gente falou, olha, quem sabe vale a pena a gente fazer uma compra de uma venda de volatilidade, uma compra do papel e venda da opção, e que a gente também fez aquela operação, essa daí foi na segunda-feira, na verdade, nas estratégias de segunda-feira, que é aquela operação de compra do papel mais a trava de baixa. Essa operação de Petro a gente vai dar uma olhada, porque ela melhorou bastante, só para a gente ter uma noção de como estão as coisas. A Petro então está trabalhando na faixa de 19,06, esse é o preço dela de hoje, ela fechou um pouco acima disso, mas é o preço que ela estava trabalhando. O mercado, como a gente falou no bate-papo de mercado, está um pouquinho mais otimista nesse final da semana, né, desse final de semana. As volatilidades para a Petrobras são as seguintes. Vamos lá direto na Petro L, porque na Petro X, como vocês sabem, a volatilidade de opções de venda das puts é uma volatilidade mais alta, né, pelo menos 1 ou 2 pontos mais alta do que a volatilidade das calls, das opções de compra. E isso é normal, como a gente já falou na semana passada, por 2 motivos. O primeiro é um motivo interno brasileiro, o caso da liquidez, como as opções de Petro, de opção de compra de Petro tem mais liquidez, ela acaba tendo um risco de variação menor, e aí ela acaba sendo precificada com uma volatilidade um pouco menor. E o segundo motivo é porque de fato as puts costumam ter uma volatilidade levemente mais, uma volatilidade implícita plotada levemente mais baixa do que as volatilidades das calls, né? As puts têm uma volatilidade 1 ponto, alguma coisa assim, mais baixas do que as volatilidades das calls, porque ela serve de hedge, né? Ela é o seguro, ela custa um pouco mais caro, ela é a única maneira, ela é o único modo, a única alternativa de se fazer com uma única compra um hedge contra um portfólio de ações. Então, o único jeito com opções, fazendo apenas uma compra, um único negócio, de você se proteger de uma variação muito significativa do preço de mercado, é você comprar uma put. Porque aí, se o mercado cair, você tem o direito, você comprou, pagou pelo direito de vender as ações pelo preço pré-definido que está lá na opção. As volatilidades de Petro, olha, Daniel tem uma pergunta bem grande que a gente vai ler daqui a pouquinho.
E aí a gente tem o seguinte, a Petro L17 está mal precificada com 23,51, a gente não vai levar em consideração, ela tinha que estar pelo menos uns 10 pontos acima disso, provavelmente é problema de leilão, de liquidez mesmo. A Petro L18 está custando na faixa de 1,25, essa daqui já está com uma volatilidade plotada, uma volatilidade implícita plotada na faixa de 32%. Lembrando que a volatilidade histórica, aquela calculada de maneira exponencial que a gente usa para balizar, para comparar com as volatilidades implícitas, a volatilidade histórica de Petro está na faixa de 30,5%. Então a gente tem nas pontas, né, nas extremidades, volatilidades na faixa de 32%, 33%, e no miolo a volatilidade mais baixa que a gente tem hoje é a volatilidade da Petro L19, que está com uma volatilidade de 29,38%. Essa L19 que é a opção no dinheiro, né? É uma opção alguns centavos dentro do dinheiro, então é a opção do game mesmo. Por isso que ela é a que tem a volatilidade mais baixa, isso é muito comum. Menos de 30%, você se lembra que semana passada essa volatilidade está na faixa de 33%, 34% por conta da variação mais acentuada da Petro, da queda, né, para falar um português mais como o presidente do nosso Tribunal Superior ficaria feliz, um português menos enrolado, né, um português mais direto. Gente, vamos lá. As volatilidades então nós já vimos. Vamos dar uma olhadinha só por cima nas taxas. Olha aqui a taxa da opção L18, que é a primeira opção de dinheiro, está pagando 1,07 no período, o que seria uma taxa ao mês de, só para a gente ter uma ideia, olha lá, de 1,87. 1,87, está aqui, vocês podem ver. Não é uma taxa muito significativa, e depois as taxas todas sobem muito porque as opções saem do dinheiro. A pergunta do Daniel Stange é a seguinte, ele diz assim: hoje eu estava observando a volatilidade das Vale A e estava quase igual às calls e as puts no dinheiro. Aí quando a Vale subiu, as vols das puts e das calls permaneceram no mesmo estágio. Vamos ver como é que estão então. Na Vale X, Vale M, é uma planilha aqui que a gente calcula direitinho, e a gente vai ver a Vale A. Então foi isso. Quando o mercado subiu, a vol das puts subiu e a vol das calls não. Por quê? Exatamente por conta disso. Na hora que o mercado está subindo, quem tem a put está perdendo dinheiro. E aí, como o cara está perdendo dinheiro, a percepção de risco aumenta e a volatilidade aumenta. Isso é uma explicação casuística idiota. Lógico que deve ter mais dois ou três outros motivos. Talvez ratio, talvez liquidez, talvez momentânea. Mas vamos ver esse efeito. Então, avaliar está com uma volatilidade na faixa de 22, 23%, 24% no máximo. Já a Vale X e a Vale M, daqui a pouco tem umas perguntas aqui. O Nonaka está perguntando sobre análise fundamentalista, eu já vou responder para ele se eu conseguir. Até porque não é o canal certo, mas também não tem canal certo ainda, né? Vamos lá. Avaliar então na faixa de 23, 24% a sua volatilidade, e a volatilidade da Vale X traço Vale M mais a M, né? É a M que o Daniel devia estar sugerindo. Vamos ver no lugar da M36, vamos ver a M35 se tem, né? De repente não tem. Porque a M34 está sem preço. Está calculando aqui, ó. A M35 tá. Então é isso que ele falou. Olha, como a volatilidade no dinheiro da put, que é a Vale M35, uma vez que o papel está 36 e tanto,
Então a M34, M35, M36, vou ver se tem liquidez aqui eventualmente numa M37. Então vamos deixar a M35 aqui e colocar uma M37, ver se a gente tem liquidez aqui, ó, só para ver a opção do dinheiro. E aí o que acontece? A gente também não tem preço, mas é isso. Enquanto a volatilidade implícita das opções Vale A está trabalhando na faixa de 23, 24%, a volatilidade implícita das opções Vale M, que é também em janeiro, mas é put, está custando 26, 25, 27. E o Daniel Stange falou que antes dessa alta, a volatilidade estava a mesma coisa. Então essa puxada puxou a volatilidade da Vale M, não puxou a volatilidade da Vale A. Por quê? Porque a gente sabe que quando o mercado sobe, é comum que a volatilidade das opções de compra caia. Então olha como a gente está aprendendo relações interessantes aqui. Nesse caso, a volatilidade da opção de venda sobe, ou pelo menos subiu. Não sei se isso é uma verdade, você já pode afirmar, mas aconteceu. O Nonaka está dizendo assim: boa tarde, Roxo. Ontem sugeri ao TG um bate-papo sobre a utilização de índices fundamentalistas, EV sobre EBITDA, preço sobre valor patrimonial. Ele pediu que eu repetisse a sugestão hoje. Olha, ele já me avisou hoje mesmo, a gente já conversou, o Lang já participou até hoje do nosso bate-papo de mercado para ele começar a se acostumar a falar em público e tal. Talvez a gente possa fazer até um bate-papo do Pedro, que é um cara que trabalha aqui com a gente, que está se especializando nos indicadores e nos múltiplos, porque a especialização do Lang é um pouco menos esses múltiplos, aí, esses indicadores, e é um pouco mais uma análise setorial, uma análise de cenário, que a gente chama uma análise top-down, né? É o tipo de análise que o Lang costuma fazer, mas eles vão explicar tudo isso para vocês. O Maurílio, ele está dizendo o seguinte: boa tarde, desculpe-me se a pergunta é básica. Vejo você falando muito sobre a importância das finanças computacionais. Trabalho na área de TI como desenvolvedor. Gostaria de saber se você conhece alguma literatura ou especialização na área. Olha, me manda um e-mail, por favor, Maurílio, que a gente tem um monte de literatura. Eu te coloco em contato com o nosso desenvolvedor aqui, com o nosso arquiteto de sistemas, que é o Paulo Leles, e vocês colocam a conversa em dia aí e conversam na mesma língua, porque às vezes tem reuniões aqui internas que a turma fica falando e eu e o TG fica olhando para cima, porque a gente nem sabe do que se trata. Nonaka, pode deixar, tá no nosso radar, tá na nossa lista de to-do. Vamos ver se até o comecinho do ano aí, até, sei lá, se janeiro, a gente já tá com esse bate-papo funcionando. Legal. O que mais nós vamos ver? Nós vamos ver agora como é que tá a Petro A. Nós já vimos a Petro L. A Petro A tá com uma volatilidade na faixa de 28 e 23 a menor, né? E nas pontas 31, 32%. Então é um ponto abaixo da volatilidade da Petro L. A Petro L estava na faixa de 30, 29,5 e a Petro A já com um ponto abaixo. A gente sabe que é comum, né? Quando a volatilidade sobe, a mais curta sobe mais rápido, as mais longas ficam, e depois a curta cai junto e as mais longas também ficam nesse caso. Por isso que elas estão se aproximando, elas estavam 3, 4 pontos de diferença e agora estão se aproximando. O que nós temos de interessante aqui na Petro A é que, por exemplo, em Petro A 21 e 22, a gente consegue fazer uma vaca. Olha lá, o aumento da volatilidade fez com que dê para fazer um ratio aqui, ó. Você compra 1 kg de A21 por 22 centavos, vende 2 kg de Petro A22 por 12 centavos cada um, 12 vezes 2 dá 24 centavos, 24 centavos menos 22 centavos, que é o preço da A21, você recebe 2 centavos para fazer essa trava, e aí você vai lá na Petro L, por exemplo, L22 ou L23, e aí você compra um pozinho de 1 kg, você fica bem travado, e a probabilidade de ganho numa estratégia dessa é muito, muito alta. Você pode ver como realmente é muito, muito alta se você comparar a Petro A20 com a Petro A21.
Veja que a Petro A21 está custando 22 centavos, vezes 2 dá 44. Já a Petro A20 está 49. Então, se o mercado subisse R$1, provavelmente a A21 teria que ir para um preço próximo de 49. E a A22 teria que ir para um preço próximo de 22 centavos. Isso faria com que uma trava que você montou recebendo 2 centavos, comprou um pozinho lá para te ajudar, você desmontaria recebendo 5 centavos. Por quê? Porque você venderia a sua Petro A21, nesse caso por 49 centavos, venderia a sua Petro A22, nesse caso por 22 centavos, 22 vezes 2 dá 44 centavos, menos 49 centavos que você vai vender da Petro A20, você recebe centavos. E sabe o que aconteceu? O pozinho que você pagou 2 centavos ou pagou 1 centavo ainda saiu de graça, ainda é presente. E aí você ainda paga a corretagem com isso. Por isso que eu gosto tanto dessa estratégia. Agora, só está interessante mesmo na Petro A21 com 22. Vamos ver agora na Petro B, se a gente tem alguma coisa. A gente poderia dar uma olhada também numa compra de volatilidade. Por exemplo, fazer uma Petro A18 com uma Petro A19, fazer um boi, alguma coisa assim. Mas vamos dar uma focada hoje um pouco mais nos ratios, nas vagas. Olha lá. 8 centavos da Petro B24. 8 vezes 2, 16 centavos. 16 centavos menos 12 centavos, que é o que você vai pagar, 12, 13 centavos que você vai pagar na Petro B23, sobra 3 centavos. Você consegue montar essa trava numa boa. Uma outra trava que dá para montar legal é o que? B21 com B22. Você compra a B21 com 36, 37 centavos, vende a B22 por 23 centavos se você conseguir. Estou achando ótimo. Você vê que tem 2 pontos de diferença aqui na volatilidade, por isso que você monta com tanta moleza. Você vai lá então, vende 2 kg de Petro B22, 2 vezes 23 dá 46 centavos, menos 36 centavos que você vai pagar pela B21. Você compra um pozinho que seria uma Petro A24, uma Petro A25, acho que a própria Petro A24 ainda fica com 7 centavos no bolso. Com esses 7 centavos no bolso, ou você monta essa trava numa proporção um pouco menor, ao invés de comprar 1 kg e vender 2 kg, você compra 1 kg e vende 1,9, e aí o pozinho você só compra 0,9 kg, fica bem mais flat a operação. Se o mercado puxar, você toma muito menos calor, e é por aí mesmo. Vamos simular essa estratégia. Enquanto isso, o F. Araújo está fazendo uma pergunta aqui. Nós já vamos responder a pergunta dele. Então, é a compra de Petro B21, se eu não me engano, não sei se é 22, 23 ou 21, 22, mas acho que é isso mesmo. E a venda de 1,9 quilos de Petro B22. Olha que legal. Você compra 1 quilo, você vende 1,9 quilos e ainda recebe 8 centavos. Daria para fazer uma proporção de até 1,8. Olha lá. Você ainda recebe, compra 1 quilo, vende 1,8 e aí você vai lá e compra 1 quilo de Petro A. De Petro A, você compra 1 quilo por Petro A 24, você pode comprar, ou Petro A 25. 1 quilo não, você compra 0,8 só. Então 0,8 vezes 3, você paga 2,5 centavos, você recebeu 5, você ainda põe dinheiro no bolso para fazer essa trava. A chance de você ganhar dinheiro nisso, gente, é enorme. O F. Araújo, então, está perguntando o seguinte. Ele diz o seguinte: Roxo, gostaria que você planejasse para falar um dia pra gente sobre box de 3 e 4 pontas. Olha, eu acho que não vai ser na próxima quinta, mas pode ser na seguinte. Que dia que cai? Cai dia 13, dia 14? Daqui duas quartas-feiras, dia 13. Então, olha, vamos colocar na nossa agenda aqui. Dia 13 nós vamos falar sobre box. O problema do box é que eu, na teoria, posso falar, ó, é isso, é aquilo, é o outro, mas a gente precisa fazer algumas simulações, porque acho que, sei lá, faz mais de 2 anos que eu não coloco um box ou um tripé, né, o box de 3 pontas, numa planilha para plotar. Então eu vou ter que fazer isso, vou ver se eu consigo. E aí, não sei, de repente poder montar até um slide. Acho que slide não, mas pelo menos plotar tudo na planilha, com certeza a gente faz e explica para vocês. Vamos voltar aqui para planilha. Então veja que interessante.
a gente compraria... vamos fazer essa simulação, a mesma simulação, só que na planilha da Petro-A. Porque fazendo na planilha da Petro-A, como a planilha da Petro-A ela aceita 2 vencimentos, tanto A quanto B, não tem problema nenhum. Então aqui no lugar da A21 a gente cola uma B21, no lugar da A22 a gente cola uma B22, e no lugar da A23 não, vamos na A24, que é no lugar da A24, a gente faz uma compra de 0,8 quilos. É assim que a gente monta a nossa estratégia. Veja que a gente faz todo esse salamaleque e ainda recebe 3 centavos. Vamos plotar isso aqui no gráfico, se o gráfico funcionar, para ver como é que é. Veja que o gráfico é assim, né? Então o pozinho a gente trava aqui. E aí vamos fazer umas simulações de quanto a gente ganharia de dinheiro, por exemplo, se o papel Petro subisse para R$20, taxa de juros continuasse a 7,25, e aí, se tivesse faltando, ao invés de 33 dias, tivesse faltando 20 dias úteis. 20 dias úteis. E aí, a gente tem que tirar 13 dias de 50. Acho que é melhor a gente fazer simplesmente... vamos ver quanto eu vou fazer. Vou fazer isso aqui. Menos isso aqui. Mais isso aqui. Vamos ver se é isso a mesma conta. Essa hora a gente já não faz conta muito legal, mas tá certinho. Como é que seria a simulação disso aqui? Deixa o Excel fazer a conta porque é muita coisa aberta. Tá faltando a volatilidade, gente. Desculpa. Os dias já estão legais, tá faltando a volatilidade. Vamos pôr a volatilidade de 30%. Manter aí a mesma volatilidade, nem derrubar. E aí, tá dizendo que a gente receberia 3 centavos, por exemplo, para desmontar essa trava. Então daria um ganho de 6 centavos. 6 centavos, essa trava chamaria uns R$1.000 de margem. 6 centavos dá R$60, R$60 sobre 1.000 dá 6% de ganho sobre a margem. É um belo ganho, é um ganho bem significativo. Sobre aqueles 2.000 que a gente costuma sugerir que vocês tenham no mínimo de margem para cada quilo de opção que vocês montam, daria 3% de ganho, 6 centavos sobre R$2.000. Vamos ver o que aconteceria se na mesma toada, meu avô falava toada, se na mesma toada a gente fizesse o papel subir para R$21, por exemplo. Olha lá. Com o papel a R$21, a Petro B21 iria para 1,07, a Petro B22 iria para 64 centavos, a gente teria que gastar 1 centavo para sair da trava, a gente perderia. Então perderia 1 centavo nessa trava, que não seria uma coisa muito boa. Agora, vamos imaginar que o mercado foi para 21, só que faltando 15 dias. Então daqui, sei lá, quase 20 dias, 16 dias, uma coisa assim, 17 dias. Não, 18 dias, perdão. Aí a gente perderia apenas 1 centavo, nós recebemos 3 para montar, pagaremos 1 para desmontar, daria um lucro de 1 centavo. Agora vamos imaginar que se faltando 10 dias, aí a gente receberia 3 centavos. Se faltando 10 dias o mercado tivesse a R$20 apenas, aí o nosso ganho provavelmente seria um pouquinho maior, seria 7 centavos. E aí vamos ver, faltando 5 dias com papel a 20, com papel a R$20, a gente teria 9 centavos de ganho. Com papel a R$21, a gente teria mais ainda, eu acredito, teria, 8 centavos. Então, é por aí. A ideia é essa, a gente ganhar, digamos, 6, 7, 8 centavos na estratégia, tá ótimo, mesmo que o mercado suba. Vamos imaginar aí que o mercado suba para R$22, por exemplo, né? E mesmo assim com R$22, com R$3 de alta no papel, o que dá aí uns mais de 15% de alta no papel, mesmo assim a gente pagaria 2, 3 centavos apenas para sair da estratégia. Vou deixar a estratégia montada, tá?
E aí tô salvando agora a planilha ROX. Não. Vou colocar essa operação lá na outra planilha, que é a planilha de operações. Eu vou salvar aqui nessa mesma planilha. Depois o TG faz pra gente aqui as alterações. Uma pergunta, o F. Araújo está perguntando se tem alguma previsão para aquele curso Black Belt. Eu preciso falar com os parceiros que eu estou conversando, mas eu acho que não passa de março. Eu acho que não passa de março, quem sabe até um pouco antes. É que a gente agora está com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o curso até já tem pronto. A gente precisaria só fazer um agito para que tenham alunos suficientes, senão a gente acaba tendo um esforço muito grande com um público pequeno. Vamos lá. Petro B nós já vimos. Agora vamos ver como é que está a Petro X com M. Vejam que a Petro X16, que é uma put fora da grana, tá 2 centavinhos, tá com vol de 43%. A Petro X18, ela tá custando 14 centavos, ela tá com 32% de vol. Veja que a Petro X20, que já é no dinheiro, já tá com uma volatilidade bem parecida com a Call, tá aí 1,5, 2 pontos só acima. A Petro X22 tá com 35% de vol. E temos as Petro M, que estão com volatilidade de 38% a 16%. A M18 está com 32% de vol. A M20, 31,75%. E a M22 está com uma volatilidade média na faixa de 31,2%. Vamos ver como é que está a Vale L. Depois a gente poderia... o TG já me avisou aqui que a planilha está ficando super legal. A gente vai poder fazer simulações na mesma planilha de call e de put. E aí a gente vai começar a simular alguns o que a gente faz sintético lá, como é que chama? Não, o sintético que a gente faz. Estou esquecendo aqui. Compra de call, compra de put, como é que é? É o Straddle, perdão, gente. Quinta-feira, final do dia, a gente está com a memória ruim. Straddle, que é long call, long put. Você compra com a mesma distância normalmente, você vai comprar uma call e uma put. A partir da semana que vem, se a planilha já estiver legalzinha, a gente já começa a fazer essa estratégia, porque eu tenho interesse pessoal nela. Eu acho que uma das coisas mais legais que tem é o long call, long put. Vamos ver agora como é que está a Vale L. Volatilidades de Vale L na faixa de 23% no mínimo e 27, 28% no mínimo, no máximo, perdão. Isso se dá porque ela faz tempo que não vem oscilando. Quando a gente teve as quedas mais acentuadas, aí ela não caiu tanto. Hoje ela deu uma bela subida, que também baixa a volatilidade. Como a gente falou no comentário de mercado, no comentário econômico, já é um reflexo de uma melhora no cenário chinês, né? Você quer comprar China, você compra a Vale, que é a mesma coisa. E aí a gente tem as taxas. Vamos só dar uma olhada por cima das taxas. Tem taxa de 1,90, 0,87, desculpa, tem taxas ao mês de 2,5, mas aí já é a Petro L37, já é fora da grana. A única dentro da grana que nós temos aqui plotado é a L36, que é de 33,98, e ela tá com 1,04 de taxa só, então é muito baixinho, não vale nem a pena ficar acompanhando. Na L não vale muito a pena a gente ficar olhando as estratégias de vaca. Vamos na A, ver se já tem alguma coisa. Só de bater o olho a gente já enxerga aqui uma A41 com A42, tem 16 centavos com 9 centavos, elas são redondinhas. 9 centavos vezes 2 dá 18, 18 menos 16 você recebe 2 centavos. E aí você vai na Vale L 42, ou essa Vale 43, compra um quilinho do pó na L43 e carrega por pelo menos 12 dias esse ratio. Agora vamos ver como é que estão os ratios na Vale B. Então volatilidades de Vale B 24, 25, 23 alto. Por incrível que pareça, a volatilidade de Vale B está mais alto do que a da Vale A e do que a da Vale L. Então existe uma espécie de projeção de expectativa de que
a volatilidade de que a volatilidade da Vale deu uma subida, levando em consideração que as volatilidades estão um pouquinho mais altas, na mais longa. E aí o que a gente tem de legal? A gente tem, por exemplo, a Vale B41 com B42, dando para fazer um super ratio aqui, ó. Vale B41 na faixa de 64 centavos, Vale B42 na faixa de 41 centavos, 41 vezes 2, 82, menos 64, você recebe 18 centavos, se a minha cabeça não estiver falhando. 18 centavos é dinheiro pra caramba, né, gente? É melhor fazer uma proporção de 1 para 1.7, 1.6, e aí compra 0,6 de pozinho na A, e aí fica com um ratio bem montado. Vamos ver se na Vale B44 a gente tem alguma coisa, só para ver se dá para simular aí. Mas elas até têm os strikes meio tortos aqui, então às vezes não vale muito a pena. Olha, a Vale B44 está custando 17 centavos, 17 vezes 2 dá 34. Não dá para negociar com a B42, a não ser, não tem condição não, porque as volatilidades estão todas alinhadas, certinhas, então não tem muito o que fazer aqui não. Vamos ver como é que estão as puts de Vale X e Vale M, volatilidades aí de 29, 33, 41, 51, 26. Então, as opções no dinheiro, que é a Vale M35, que é para janeiro, 21 de janeiro, falta 33 dias, com uma volatilidade em linha, 26, 27%. Uma Vale X36, ou uma Vale, a Vale X36 com 29, 33 de volatilidades também, de volatilidade implícita também em linha. Então acho que é mais ou menos por aí. Vamos ver como é que está a OGXL. A OGXL, a gente poderia colocar todas as opções um pouco mais para dentro da grana. A OGX continua dando aquele vexame horrível, que ela estava lá quase a 5 pau, voltou para 4,40. Então não tá fácil. Mas vamos ver se na OGXA a gente tem alguma coisa interessante, que ela tem mais dias úteis. Então vou aumentar aqui o zoom pra gente. E aqui, ó, vamos colocar essas três aqui que ainda tem cotação, a gente coloca lá no fundo. E aí a gente começa aí de uma Vale, de uma OGXA 42, OGXA 44, 48, nem 42, vamos por 46 mesmo, 46, aí 48 e 50, 40, A, né, A 48 e a A5, vamos por OGX A5. Vamos ver se ele consegue calcular, achar todo mundo. Olha lá, a A42 está 50 centavos, com 50% de vol. As vols não estão muito boas, muito altas até. Então o papel tá caído e com a vol na faixa de 50 e pouco. O que dá para fazer, meu? Dá para fazer o seguinte: A5 com A54, por exemplo, ou com A56. Então você pega a A54 e você vai vender 2 quilos dela, vai dar 18 centavos. Você compra 1 quilo de A5 por 17 centavos, sobra um centavinho, você compra um pozinho de 1 centavo na OGXL. Se o mercado ficar paradão, subir devagarzinho, você ganha uma grana. A48 com A55, A54 com A56, A54 com A58 também tá bem legal, porque 58 dá 6 centavos, 6 vezes 2 dá 12, menos 9 sobra 3 centavos. Então tem muita coisa legal que a gente pode fazer. O Araújo está dizendo o seguinte: qual a principal diferença entre operar long straddle e um delta hedge vendendo a call com delta alto e comprando proporção da call no dinheiro? Então assim, qual é a diferença entre operar um long straddle, então um straddle que você compra a call e a put, e fazer um delta hedge vendendo a call cara e comprando a barata? Tem uma diferença que é interessante, que é a seguinte:
No caso do boi, que é o que você está falando, zerando o delta, você tem o delta zerado, e o que acontece é que uma opção, que é a opção que você está comprado, ela vai, se o mercado cair, ela vai cair, mas vai cair menos do que você está vendido, porque aqui você está vendido o delta dela, se o mercado der uma baita afundada, você ganha dinheiro, porque ela cai, a que você está vendido cai mais rápido, a que você está comprado cai mais devagar. É por isso que funciona. Agora, tem limite para baixo. No caso do long straddle, não. Ela é um straddle que não tem limite nem para direita nem para esquerda. Então, para pegar grandes movimentos, grandes afundadas e grandes altas, para fazer ajustes é muito melhor. E além disso, você não precisa ficar trabalhando com spread. Você trabalha um diferente do outro, um independente do outro, tá? Mas a gente pode ir comparando, que é bem interessante. Gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje no nosso bate-papo. Falamos 36 minutos, acho que é o tempo ideal para não cansar ninguém e para não ficar muito rapidinho. Então vamos ficando por aqui. Uma grande sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana. E a partir da semana que vem, a gente mudou o horário da bolsa. A bolsa começa a trabalhar meia hora mais tarde. Então deem uma entrada aí no... Começa igual, só termina meia hora mais tarde. Perdão. Começa o mesmo horário 10 horas, só que termina 5h30 da tarde. Nós ganhamos um horário de bolsa daqui para frente. Então, os nossos programas, deem uma olhada lá no auditório Directa, que vocês vão ver o horário novo. Como é que ficou o horário de segunda e quinta, TG? 5h40, tá bom, gente? 5h40 o programa de opções básicas, 5h40 o comentário de mercado na quinta-feira, o programa do TG quarta-feira também 5h40, e o nosso programa de long and short às terças-feiras continua às 15 horas numa boa, tá bom? Grande abraço para vocês e um ótimo final de semana para todo mundo.